aqui. Então, vamos lá, gente. Hoje a gente vai assistir o capítulo, nós vamos estudar o capítulo 6, né? Dar continuidade do capítulo 6, que fala sobre o rapto, tá? Então, vou fazer a nossa prece para a gente começar, elevando os nossos pensamentos, pedindo a Jesus a sua presença bendita, a nos intuir, a dispersar bênçãos de luz, de amor sobre todos nós, aqui no estudo, mas sobre toda a nossa humanidade, que sabemos que todos nós precisamos caminhar juntos nessa estrada, essa estrada de progresso, essa estrada que nos direciona ao caminho do bem, ao caminho da caridade, à compreensão de nós mesmos, ao amor a nós mesmos. Que Jesus nos ampare. Precisamos tanto do vosso auxílio e desses queridos espíritos abnegados no trabalho, que nos acompanham, que nos auxiliam tanto nos estudos e nos dias de nossas vidas. Obrigada, mestre, pela vossa presença, por tudo que nós recebemos, por todas essas bênçãos, pela alegria das amizades, pelo grupo aqui reunido. Muito obrigada, Jesus. Só temos a agradecer. E agora que possamos estudar e entender da melhor forma estas mensagens trazidas por Emmanuel e Joana de Ângeles. Que assim seja. Então, vamos lá, meninas. Acho que só meninas hoje, né? Nós estamos no capítulo 6, né? Que é aquele capítulo intitulado O Rapto. Mas a gente tá, eu não sei se vocês já se localizaram onde que a gente parou aqui, ó. Tá, numa parte que fala, em casa, nunca o senador e sua mulher haviam vivido momentos de tanta paz. No meu é página 98, eu não sei o de vocês, porque eu não sei se vocês têm esse aqui, ó. Não aparece, né? Vocês conseguiram localizar por aí? Já achei, Simone, obrigada. Acharam? Então tá. Ótimo. Então, gente, na verdade, ó, sempre antes da gente dar continuidade no capítulo, a gente precisa só lembrar um pouquinho do que a gente viu no início do capítulo, né, para fazer um link, né, para poder refrescar a nossa memória, né. E aí eu queria pedir a vocês, que a minha memória está meio... Claro que eu li, né, gente? Mas, assim, tirando a Marli e a Alexandra, que leem, eu queria pedir para vocês me ajudarem a lembrar aqui. O que fala esse capítulo 6? Vocês estão lembrados de alguma coisa da semana passada? Algum detalhe aqui? Puxando a memória, hein, gente? É que a criada, a Semele, né, ia raptar o menino para o pai daquele rapaz que queria se vingar, né, de Públio. Então, eles se armam, se preparam para fazer o rapto. Certo. Então, o rapto é do filho de Públio, né? Que é o menino chamado Marcos, né? Filho do Públio com Lívia. Mais algum detalhe, gente, que a Cida não lembrou aí? Alguém lembra algum detalhe do que a gente viu? Isso é o contexto que a Cida colocou, é o ponto principal aí, né? Mas algum detalhe que a gente viu na semana passada? Alguém lembra? Quiser acrescentar? Todo mundo desmemoriado, então vocês estão que nem eu, gente. Eu ainda não me achei, você acredita? É o capítulo 6, Marta. Sim, mas esse parágrafo aí que você falou. Tá. Olha, no meu, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, está no começo da 7ª página para mim, depois que começa o capítulo, né? Que página é o seu? No meu é 98, mas eu não sei se é diferente. Qual que é teu livro, Marta? O meu é o antigo.
não dá para ver, né? A gente não consegue ver por causa do seu fundo aí. Não consigo ver a tua capa. Você acredita? Tem que pôr na frente dessa cara, assim, ó. Nem assim, sumiu tudo, Marta. Não vai dar certo. Alguém tem alguma página aí para localizar a Marta? Se estão com esse livro? A minha edição é bem antiga, é a página 104. Agora, não sei se O meu é igual ao seu, o meu é igual ao seu, Marli. Então, é 104, né? 104. Achei, obrigada. Show, é em casa, né? Então, agora Vocês já lembram sei. mais algum detalhe para acrescentar, gente? Alguém lembra da semana passada? Vamos só comentar um pouquinho aqui, então, para a gente... Alguns pontos principais. O capítulo 6, que é o rapto, né? O título do capítulo, ele começa falando sobre a região da Galileia, né? Começa comentando como era a região e fala de Cafarnaum, que é onde eles estavam, né? Que é o que vai se passar aqui naquela casa lá que Públio está, né? Hospedado durante esse período. E aí tem um diálogo aqui, antes da questão da Semele, que a Cida falou, tem o diálogo da Lívia com a Ana, que é aquela outra serva, né? Que eram as duas servas, né? Ana e Semele. Tem um diálogo das duas, em que Lívia manifesta, assim, a vontade de encontrar Jesus em gratidão e reconhecimento à cura que ele tinha feito. Então, elas têm um diálogo aqui, bem no comecinho do capítulo, tá? Depois, nessa conversa, a Ana fala que ela vai visitar o tio Simeão, e a Lívia, ela dá um dinheiro, né? Um valor em moedas para ela levar para o tio, né? E aí já começa falando da Semele, que vai num determinado local, encontrar o André de Gioras. O André de Gioras é o pai do rapaz que acabou virando escravo, né? Que a gente viu no contexto aí da história. E aí, como essa Semele, ela tem, de alguma forma, ela tem uma dívida com ele, né? Então, ela vai fazer, fazer o que foi planejado, né? Que é o rapto do menino. Na hora que eles vão planejar, o André de Gioras, ele fala para que ela dê uma bebida, né? Umas gotas, 20 gotas de um determinado sedativo, né? Para a criança dormir, certo? Que a criança só acordaria depois de 12 horas. E nisso, eles estão, então, planejando toda essa questão, a Semele e o André de Gioras, planejando toda a questão do rapto. A ideia é realmente pegar o menino, Marcos, e levá-lo, né, para que ele fosse também serviçal dele, né, fosse criado, ficasse na casa e da mesma forma que o filho dele acabou acontecendo com o filho dele, então ele queria se vingar, né? A ideia é a vingança aqui, né? Tá? Vamos ver. Então, ele tem uma parte até que ele fala, eu tenho parentes afortunados na Judéia e vão me conceder um lugar premente a que aspiro no templo de Jerusalém. Então, ele está contando com isso. E que ele fala para Semele ficar tranquila, que o seu esforço de hoje será largamente recompensado. Então, ele está levando em conta essas questões aqui para poder, né, convencer a Semele que ela vá fazer o plano, né, o planejado de fazer o rapto do Marcos. E aí tem aquele detalhe, vocês lembram que ele sugere que ela se disfarce, né? Porque se na hora que fosse fazer o rapto, eles estiverem com trajes do povo deles, né, iam perceber. E aí, o que a Semele vai lá e faz, né? Ela pega uma túnica, né? Um traje da Lívia, né? Ela pega ali um traje,
tinha um grande número, até fala aqui, né? E ela vai vestir esse traje na hora do rapto, né? Para tentar se disfarçar, tá? Então, assim, de forma bem resumida, né? São esses detalhes aí para a gente lembrar, tá? Vou Simone, começar. Oi. e é interessante também lembrar que ele vai vestido com roupa de romano, né? O André. No caso, os dois vão se disfarçar, né? Tanto ela quanto ele também, né? É verdade. Tanto é que a gente vai entender agora aqui no texto. Vou começar a leitura, tá? Mas depois eu vou pedir que alguns leiam também, para a gente participar mais. Então, Simone, começa onde que é aqui, ó. mesmo? Tá na parte que fala em casa, nunca o senador e sua mulher havia vivido momentos de tanta paz. Que no meu é na página 98 em cima, mas no da Marli, acho que é 102, 104? 104. Quando? 104. No livro da Marli é 104, no meu é 98. Não sei se tem alguém que está com o livro aí. Eu é 81, Simone. Igual ao Cida, o meu é igual ao seu. 80 e... 81. Tá, obrigada. Achei, obrigada, Cida. Achou em casa? Tá. Então, eu vou começar a ler aqui, ó. Em casa, nunca o senador e sua mulher haviam vivido momentos de tanta paz e tanta esperanças, desde que chegaram à Palestina. A cura da filha era a doce felicidade de cada instante, ensejando os mais carinhosos planos de ventura para os dias do porvir. Mas imagina a felicidade deles, né? Porque um dos objetivos deles terem ido para lá era justamente para, né, a melhoria da filha, da saúde da filha, buscar essa cura e tal, né? Então, eles estavam, assim, num momento de muita paz, né, como é falado aqui, esperança. Lívia já organizava todos os seus apetrechos de viagem, considerando que em poucos dias estaria no antigo porto de Jope, de regresso à metrópole querida. Então, essa região portuária, Jope, é uma cidade que fica naquela margem do mar Mediterrâneo, né? E ali, para eles poderem pegar a embarcação para poder retornar, né? Você vê que eles já estão planejando o retorno a Roma, né? Uma serenidade que parecia imperturbável descansava agora sobre o casal, fazendo-lhe os corações tranquilos e ditosos. Então, eles estavam num momento muito bom, né, de muita tranquilidade aqui. Públio havia esquecido totalmente as advertências do sonho, que considerava tão somente resultado da sua palestra impressionante com o profeta de Nazaré. E o coração se lhe desanuviara, ponderando o valor dos poderes humanos, dentro da vaidade orgulhosa que lhe abafava todas as preocupações de ordem espiritual. Um pensamento único lhe dominava o coração: voltar a Roma dentro de poucos dias. Ou seja, eles não queriam de forma nenhuma permanecer ali, né? Não era um ambiente que eles desejavam, foram realmente movidos pela questão da doença da filha, e também a gente sabe que por providência divina, né? Foram também movidos a chegar lá. E aqui fala, interessante, a gente vê a posição do Públio, porque olha ali, ele havia esquecido totalmente as advertências do sonho. Então, aquilo tudo que ele considerou um sonho, que foi aquele momento que ele teve o êxtase, né, em que ele encontra Jesus, e tudo que Jesus fala para ele, o orienta, enfim, todo aquele diálogo, ele simplesmente aqui, ó, o seu coração desanuviara, quer dizer, saiu dele todo aquele peso, todo aquele sofrimento que ele estava, né, porque viu a filha curada. Né? Então, ele realmente, assim, não tem aquela história, né? A gente só lembra de Deus, ou só lembra de pedir a Deus quando está na dificuldade, né? Então, se está tudo bem na sua vida, se está tudo calmo, você, como ele fala aqui, ó, ficou totalmente, esqueceu completamente, totalmente as advertências do sonho. Então, deixa para lá, você já passou, né?
Eu estou tão bem, eu estou tão feliz, por que que eu preciso me lembrar daquilo que Jesus falou, né? Mais ou menos assim, traduzindo, né? Resumindo aqui. Nessa noite, porém, aí a coisa vai virar, né? Vai mudar a moeda aqui, né? Nessa noite, porém, iam desmoronar-se todas as suas esperanças. Quer dizer, na hora que eles estavam felizes, esperançosos, alegres, né? Você vê que realmente eles estavam naquela localidade, era um propósito aí de um aprendizado, né? Então, a gente vai entender isso aqui, ó. Nessa noite, então, porém, iam desmoronar-se todas as suas esperanças e modificar-se para sempre as linhas do seu destino na Terra. Olha só, modificar-se para sempre as linhas do seu destino na Terra. Quem conhecesse a trama urdida na sombra pelo espírito vingativo de André, depois da meia-noite, poderia ouvir um longo silvo que se repetiu por 3 vezes no soturno silêncio do arvoredo. Então, o que está falando aqui, né? Ele tinha combinado com a Semele, né, de pegar o menino, primeiro dar algum calmante para que esse menino dormisse, né? E depois ele iria pegar o menino e tinha feito esse combinado que seria de noite, né? Que pelo jeito à meia-noite, depois da meia-noite, né? E ele fez um barulho, né? Um assobio, alguma coisa assim, para que, por 3 vezes, para chamar a atenção, né? Da Semele que ele estaria ali, iria encontrá-lo para levar o menino, né? Que ela levasse até ele, né? Gente, eu vou pedir para vocês lerem aí, agora que todo mundo achou. Cleide, você está com o livro? Você pode continuar a leitura? Só precisa abrir seu microfone, Cleide, que eu não estou te ouvindo. Tá. Já. Um homem trajado à romana apeara do fogoso corcel, a alguns metros da casa, no largo caminho que separava a vegetação do campo das árvores frutíferas. Em seguida, uma porta abriu-se furtivamente e uma mulher trajada à moda patrícia veio ter com o cavaleiro que a esperava ansioso, repondo-lhe nas mãos, com o máximo cuidado, um embrulho volumoso. Semele, exclamou ele baixinho, esta hora é decisiva em nossos destinos. A serva de Lentulus nada pôde responder, sentindo o peito opresso. Nesse instante, os atores de cena não observaram a aproximação de um homem que estacara, à distância de alguns passos, na espessura das ramagens sombrias. Agora, tornou a dizer o cavaleiro, antes de partir em desabalada carreira, não se esqueça que o silêncio é ouro e que, se algum dia você for ingrata, pode pagar com a vida a descoberta do nosso segredo. Dito isso, André de Gioras partiu precipitadamente a largo trote pelos caminhos ensombrados, levando consigo o volume para ele tão precioso, tão precioso. Ô, Shirley, vamos parar um pouquinho aqui, só para a gente comentar. Teve algum detalhe que te chamou a atenção, Shirley? Alguma coisa que você gostaria aqui também de colocar na leitura? Shirley, ó. Ai, meu Deus. Ô, Shirley. Tô com a Shirley na caixa, acho que eu vi ela aqui e chamei a Cleide. Cleide, desculpa. Tô velha, gente.
conforme foi combinado com André e a Giora, Semele cumpriu, né? Rigorosamente, deu o remédio, o menino ficou sonolento, levou até, conforme o silvo que ele deu, o sinal que ele deu, levou o embrulho precioso, que seria o menino, que era o alvo da trama deles. Mas, porém, teve alguém que observou. Lógico que jamais eles poderiam imaginar que tinha alguém por ali que teria visto, né? E aí a história vai desenrolar, embora vai gerar dúvida, né? Porque eles estavam vestidos de roupas, né? Apropriadas ao romano, né? Então, aí que eu pude ver agora. Isso Né? mesmo. Não, tá ótimo. Deu uma a Semele foi ameaçada se caso ela viesse desvendar qualquer segredo que foi feito ali. Então, até Exatamente. então, está tudo certo da cabeça dele, mas tem outras coisas que virão aí. Que a gente vai ver justamente o desenrolar. Ficou ótimo o teu resumo aqui, viu, Cleide? Você está melhor do que eu aqui para resumir. Está ótimo. É muito bom, porque, na verdade, é isso mesmo, né? E eles estavam com aquele traje patrício, né? Trajada à moda patrícia, porque eram romanos, né? Eles eram patrícios, era da classe social romana, dos patrícios, que era a nobreza, os nobres, né? Justamente para não desconfiarem. Mas aí, como a Cleide falou, que nós vamos ver aqui mais para frente, alguém vai observar essa cena, né? E eles achando que estavam na madrugada, depois da meia-noite, que só estavam os dois, né? E não foi bem assim. Na verdade, aqui ele pega e vai a cavalo, né? Parece que ele pega, coloca o menino já desfalecido, desmaiado, a cavalo e sai, né? Só que, como a Cleide falou também, ele faz uma ameaça, né, para ela, que ela não fale, né? Não pode, de forma nenhuma, dizer, né, que foi ele que do rapto, enfim, entregar a situação toda, né? Obrigada, viu, Cleide? Agora eu vou pedir a Shirley para ler, tá bom? Shirley, tô coçando a minha cabeça, Shirley, meu Deus. Você lê para nós. Ambos não sabiam que os olhos de um caluniador são piores Espera só um que os pouquinho, braços de um ladrão. Shirley. É um parágrafo acima só que faltou. A serva. A serva ainda o acompanhou com a vista por alguns instantes, entre assustada e compungida, recolhendo-se a passos cambaleantes. Ambos não sabiam que o olhar de um caluniador são piores que os braços de um ladrão, e que esses olhos os espreitavam na solidão da noite. Era Sulpício, que por coincidência se recolhia tarde naquela noite, surpreendendo a cena palidamente iluminada pelos raios da lua. Observando de longe que um homem e uma mulher, trajados à romana, se encontravam na estrada em hora tão imprópria, amorteceu os passos de Felino entre as árvores, com o fim de identificá-los mais de perto. A cena fora, todavia, muito rápida, chegando-lhe tão somente aos ouvidos as últimas palavras, nosso segredo, proferidas por André na sua promessa odiosa e ameaçadora. Em seguida, observou que a mulher, com a retirada do cavaleiro, regressava ao interior a passos vacilantes, como que presa de incoercível abatimento. Estugou então os passos para surpreendê-la, reparando-lhe o vulto a poucos metros de distância. Todavia, não se atreveu a aproximar-se, apenas identificando as características da vestimenta, a luz fraca da noite,
Aquela túnica era-lhe conhecida. Aquela mulher, a seu ver, era Lívia, a única que podia trajar de tal modo naquelas cercanias. Mais? Vamos mais um Lê pouquinho? mais um parágrafo aqui, daí a gente comenta. Pode ler. Num instante, suas ideias rápidas de homem experimentado nas piores ações do mundo associaram fatos, personalidades e coisas. Lembrou em seus íntimos pormenores a cena que tivera ocasião de presenciar no jardim de Pilatos, crendo que a esposa de Públio se fizera amada pelo governador, cujo coração ela avassalara em poucos minutos, em virtude de sua peregrina beleza. Recordou, por último, a estada do procurador da Judéia em Nazaré e concluiu monologando. Tá, vamos só um pouquinho, Shirley. Vamos só comentar aqui para a gente fixar, né, os acontecimentos. Você quer comentar alguma coisa, Shirley, aí que te chamou a atenção? A serva, ela ficou assustada, né? E daí, esse homem na espreita era o Sulpício, né? Ele tentou quem era aqueles dois, mas ele não conseguiu identificar, né? Ele reparou na roupa, na vestimenta daquela mulher, viu que era que tinha todos os traços da Lívia, né? A roupa ele identificou como sendo que pudesse ser dela, talvez pela riqueza da roupa, né? E aí ele se lembrou daquele fato que ele viu lá no palácio do governador, onde o governador em instantes ficou apaixonado por ela, né? E ele achou realmente que ela havia traído com o governador, ela havia traído o Públio, né? Então, ele já tirou conclusões daquele fato. É isso que dá para ver, né? Exato. Você vê que é curioso aqui a gente imaginar como que a mente vai longe, né? Porque, na verdade, o Tarquínios, né? O Sulpício Tarquínios, que é o nome dele, né? Que ele é aquele lictor, né? Que a gente fala, ele é chefe da guarda, né? Ele era chefe da guarda de Pôncio Pilatos. E então ele tinha toda aquela história anterior aí da Lívia com Pilatos, né? Você vê, na hora que ele viu, qual é a interpretação, né? Cada um já traz em si, já interpreta ou julga aquilo que traz em si, né? O que tinha na mente dele, inclusive articulado aqueles planos, né? Por conta da... Gente, me fugiu o nome, estou com problema de memória mesmo. Que é o nome da outra lá, a Fúvia, né? Era Fúvia, né? E vocês têm que me ajudar, hein? Então, aí, a Fúvia que tinha feito aquele plano, né, para tirar a Lívia, porque o Pôncio Pilatos estava interessado em Lívia. Então, ele já remeteu a toda aquela ocasião, a toda aquela situação, e foi a interpretação dele. Você vê como que a gente pode, acho que o que fica aqui, do ponto de vista, assim, eu gosto muito da gente analisar psicologicamente esses personagens, né? E, na verdade, a gente, entendendo a postura deles, a gente começa a entender as nossas próprias ações também, né, como ser humano. Então, assim, eu gosto de fazer essa análise psicológica aqui, né, e o julgamento que ele faz, né, ele já está julgando sem saber quem era. Ele já criou toda uma história ali. Claro que ele viu a roupa, né, eu acho que o que indicou mais foi o traje. Falou, não, essa roupa é romana. É de Lívia, numa hora dessa, próximo à casa, enfim, né? Mas você vê que às vezes a gente não dá oportunidade, né, para saber a verdadeira história, né? A gente já pega aquilo, não, é isso.
Ele foi nesse rumo. Então, eu acho isso importante a gente analisar. Vocês quiserem comentar alguma coisa, gente? E Simone, e mais interessante você ver como que são as coisas, né? Ele também viu a pessoa que recebeu lá o pacote, lá, o vestido de romano. E, coincidência ou não, ele sabia que o Pôncio Pilatos estava por aquela região. Então, tudo, olha só, né? Impressionante, tudo tramado, né? Não só do lado lá do André, também do outro lado, né? Quer dizer, ele já ligou, poxa, ela é amante dele, ele está aqui por essa redondeza, o que faz essa mulher de noite? Né? Olha só como que a coisa é, né? Impressionante. Simone, eu vi uma coisa aqui que fala que tem um parágrafo que fala assim, ó, chegou, né, e ouviu as últimas palavras, nosso segredo. Eu fiquei pensando, né, se ele ouviu essas duas palavras, é o que vocês estão falando, né, a mente dele é inventiva, né, e de caluniador, ele viu duas palavras, eu fico pensando assim, pô, ele é o braço direito, né? Ele é o fiel escudeiro lá do Pôncio Pilatos. Então, ele não conhece a voz do próprio chefe? E quando a pessoa fala, um era judeu, o outro era romano, e ele fala, nosso segredo, será que o cara judeu também não tem sotaque romano? Ele está falando aqui em romano, né? Ele Entende? poderia... É aquela história, né, Ali? A gente vê de acordo com o que nos interessa. Exatamente. Né, que eu acho que é isso que você está falando. Então, podia ter outras evidências que fizessem ele imaginar que não fosse um romano, né? Sim. Mas ele foi ver o contexto que para ele é interessante. Exatamente. E o tom, Não é? e o timbre vocálico? Ele não conhece o timbre do Pôncio Pilatos? Então, uma coisa que não dá para a gente ter certeza da distância que ele estava, como que foi a situação, mas que a gente interpreta de acordo com o nosso interesse, a gente interpreta. E isso acho que é importante, assim, para a gente não distorcer, chamar atenção, né, para a gente, às vezes, a gente mesmo, aconteceu algum fato que a gente distorcer o que um falou, o outro que falou, e você acha que é o outro. Tem várias situações assim. É o que você falou, né? O que está no coração mesmo. Mais alguém, gente, quer comentar alguma coisa que achou aí? Não, eu queria falar apenas, Simone, que é o que você falou mesmo. A boca fala o que o coração está cheio, né? Então, ele tinha o que dentro dele? Maldade. Então, tudo que ele viu ali, ele só viu maldade. Mesmo que ele tivesse visto talvez uma outra cena, ele também ia falar maldade, né? Como aquele André, ele estava querendo se candidatar ao templo, né? Agora, o templo lá, os sacerdotes, eles ditavam a lei de Deus e a lei dos homens. Como que um homem desse, vingativo, né, poderia ser candidato, né, que queria, né, que só tem maldade também, né? Você vê incrível, como que é muito distorcido, né? Então, né? É muito distorcido e assim, e até hoje, se a gente for pensar dentro das religiões também, né, nesse contexto que você falou, né, como ele tinha interesse no templo, dentro das religiões tem muita gente com intenções, às vezes, muito complicadas, né? Então, é bem ser humano mesmo, né? É coisa de ser humano, essas características aí, né? Para a gente analisar e fazer um aprendizado, né? Eu vou pedir para... Ô, Marta, você pode continuar a leitura, Marta? Sim. É um governador, né? Uhum. Um governador, na sua alta posição, não deixará por isso de ser um homem, e um homem é muito capaz de cobrir toda a noite, em boa montaria, uma distância como a que vai de Cafarnaum a Nazaré, para se encontrar com a mulher amada.
Ora, esta. Temos agora de prosseguir, observando um casal de apaixonados. O único acontecimento estranhável é a facilidade com que essa mulher, aparentemente tão austera, se deixou dominar dessa maneira. Mas, como tenho os meus interesses com Fúlvia, vamos examinar o melhor modo de cientificar esse pobre homem que, senador tão jovem e tão rico, é um marido tão desventurado. E depois de assim monologar cautelosamente, Sulpício recolheu-se, intimamente satisfeito por se ver dono da situação, já antegozando o instante em que faria Públio conhecedor do seu segredo, a fim de exigir mais tarde em Jerusalém o preço ignominioso de sua perversidade, segundo as promessas de Fúlvia. O dia imediato constituiu dolorosa surpresa para o senador e sua mulher, aturdidos com o inopinado acontecimento. Ninguém conhecia as circunstâncias em que se verificara o rapto da criança, no silêncio da noite. Como louco, Públio Lentulus tomou todas as providências possíveis junto às autoridades de Cafarnaum, sem lograr resultado favorável. Numerosos servos de sua confiança foram expedidos a fim de bater os arredores, improficuamente, e enquanto o marido se multiplicava em ordens e providências, Lívia recolhia seu leito tomada de indefinível angústia. Semele, que fingia mais profunda consternação, auxiliava os desvelos de Ana, junto da senhora sucumbida de dor. Naquela mesma tarde, Públio ordenou a Comênio, então com as honras de capataz e todos os trabalhadores da herdade, a reunião geral dos servos da casa, a fim de que aprendessem no castigo severo, infligido aos escravos incumbidos de serviço noturno de vigilância, e durante todas as horas do crepúsculo, trabalhou o açoite na carne de 3 homens robustos que debalde imploravam clemência e misericórdia, protestando a sua inocência. Somente diante daquelas criaturas injustamente castigadas, considerou Semele a extensão do seu procedimento, mas intimamente apavorada com as consequências que poderiam advir do delito. Cobrou ânimo para ocultar ainda mais a culpa e o terrível segredo. Tá, Marta, vamos só parar um pouquinho aqui. Você quer fazer algum comentário, Marta? Alguma coisa? O parágrafo continua com os pensamentos do... Como que ele chama mesmo? Sulpício, né? Sulpício. Já na mente dele, com a certeza de que a Lívia era amante do governador e a certeza de que iria receber a recompensa da Fúlvia quando ele levasse a notícia para ela desse relacionamento amoroso entre os dois, porque ele tinha interesse na Fúlvia, né? Então, o dia começa com a tristeza dos pais da criança desaparecida, sequestrada, e o Públio Lentulus manda castigar todos os servos responsáveis pela segurança da propriedade, em que nenhum deles conseguiu, lógico, eram inocentes, não se declararam culpados, e a serva Semele caiu em si de toda a gravidade da situação, apavorada com o que poderia acontecer com ela se o Públio Lentulus descobrisse que foi ela a raptora da criança junto com o pai do menino aquele, né? Exato. Aí termina... Nossa, Marta, vocês estão ótima de fazer resumo, hein, gente? Estou adorando isso. Vocês fazem a leitura e já conseguem rapidão já pegar todo... Está muito bom a participação. Eu gosto demais, né? Como assim, dessa participação de todo mundo, eu acho muito gostoso.
Então, é isso mesmo aqui, a Marta resumiu tudo, né? Você vê que nesse parágrafo concluiu mesmo que ele fala que é um casal de apaixonados, né? Ou seja, ele viu os trajes romanos, na cabeça dele ele já viu o casal de apaixonados ali. O que tinha a ver? Era um rapto, né? Não estava acontecendo nada que demonstrasse, né, que o casal estava ali e que era exatamente, né, para que ele tivesse certeza. Mas na cabeça dele, né? E ele fala que ele vai utilizar disso, né? O pobre homem que senador, jovem e rico, um marido tão desventurado. Então, ele vai se utilizar desse fato aqui, né? Para colocar caraminholas na cabeça do Públio, né? E aí, eles no dia seguinte, porque como foi de madrugada, no dia seguinte, realmente eles percebem que a criança foi raptada e que não entendem o que aconteceu, né? E ele fala que, como louco, Públio Lentulus tomou todas as providências, né? Então, na verdade, ele ficou enlouquecido com aquela situação. Pensa, imagina a situação também, né, gente? Só que a Semele, ela fingia, né? Fingia que estava consternada, né? Que estava pesarosa, e auxiliando ali, tentando fazer com que não fosse descoberta. Mas o que o Públio manda fazer? Chama os servos, e eles são açoitados, né? Olha só, gente, aí começa aqui já todo um... Era a forma que eles tinham, né? Para tentar descobrir o que havia acontecido, né? Eles vão ser açoitados. Vamos lá. Ô, Rosa, você pode continuar lendo, Rosa, para nós? Posso. Prosseguiam as ações punitivas, até que Lívia, atormentada por aqueles gritos lancinantes e comovedores, se levantou com extrema dificuldade e, chamando o esposo a um canto da varanda, de onde ele assistia, impassível, ao horrível sacrifício daquelas míseras criaturas, falou-lhes súplice. Públio, basta de castigo para esses homens fracos e infelizes. Não seria um excesso de rigor da nossa parte para com os nossos servos a causa de tão dolorosa punição dos deuses para conosco? Esses escravos não são também filhos de criaturas que muito os amaram neste mundo? Na minha angústia materna, considero que ainda possuímos direitos e recursos para manter junto de nós os filhinhos idolatrados. Mas como será torturante o martírio da mãe de um desventurado e que o vê arrebatado de seus braços carinhosos para ser vendido por ignóbeis mercadores de consciências humanas. Lívia, o sofrimento sugeriu de singulares desvario do coração, exclamou o senador, com serena energia. Como poderias pensar numa igualdade absurda de direitos entre a cidadã romana e a serva miserável? Não vês que entre ti e a mãe de um cativo existem consideráveis diferenças de sentimento? Penso que te enganas, revidou a esposa com intraduzível amargura, porque os próprios animais possuem os mais elevados instintos em se tratando de maternidade. E ainda assim, querido, mesmo que eu não tivesse nenhuma razão, manda o raciocínio que examinamos a nossa posição de pais para considerarmos que ninguém mais que nós próprios é passível de culpa pelo acontecido, visto que os filhos são um depósito sagrado dos deuses que nos confiram ao coração, impondo-nos como dever de cada minuto a multiplicação do carinho e vigilância necessário de sofro amargamente, e por considerar o amor sublime que nos une aos filhos, sem poder atinar com a causa desse crime misterioso,
sem poder imputar aos nossos servos a culpa desse tenebroso acontecimento. Rosa, quer comentar alguma coisa, Rosa, aqui? Então, sobre eu vejo Lívia? assim que ela, né, com aquela intuição que ela tem, ela já percebeu que não eram os escravos deles, né? E que ela não queria que maltratasse eles, né? Ela comparou como ela, que é mãe, que estava passando por isso, como que ficaria a mãe desses escravos vendo essa situação, né? Então, eu vi aqui que ela já percebendo tudo, né? Parece que ela tinha uma intuição das coisas que ia acontecer, né? Que está acontecendo, e ele já foi como o outro lá que já julgou ela, né? Né? A mente, né? E o próprio marido dela também já foi sem querer saber os resultados, né? Eu entendi isso daqui, mais ou menos. Uhum. Não, é isso mesmo, Rosa. Eu acho que o que chama atenção justamente é a postura dela, como é diferente, né? A atitude dela é muito diferente, né? Até para uma Patrícia romana, né? Até para a posição social dela, é muito diferente a época, porque o natural que os escravos fossem açoitados até que eles confessassem, né? Eles dissessem, eles queriam tirar dos escravos aquela informação. Era natural fazer isso, o Públio fez como, né? Não, olha, vocês eram responsáveis, estavam na casa, vocês terão que ser responsabilizados, e eu quero saber onde que foi. Ele queria que solucionasse, né? E ela percebe. Oi. Simone, como poderia o sentimento de uma romana ser igual ao sentimento de uma mãe, sei lá, dos escravos, dos servos, dos empregados? Quer dizer, o amor de uma não pode se comparar ao amor de mãe da outra, porque não são da mesma classe social. Ele pensava assim, né? Ele pensava assim. Exatamente. Muito orgulhoso da sua classe. Imagina, né? Que como não tem comparação, é como se os escravos não são seres humanos, vamos dizer assim, não tem o nosso isso, sangue, né? Não tem a nossa... e ela diz assim que os deuses trazem os filhos para eles, os pais, cuidarem e vigiarem. Quer dizer, não era responsabilidade dos escravos a vigilância total dos filhos. Exato. Você vê que a visão dela é totalmente diferente da dele, né? Ela vem como um contraponto mesmo, para equilibrar o Públio, né? Para auxiliar ele a ter outro nível de pensamento, outra forma, né? O espírito dela já traz muita coisa aí, né? Do ponto de vista do amor, né? Muito mais amorosa, né? Como ela coloca aqui, né? A questão dela conseguir se colocar, a empatia que ela tem, né? De se conseguir se colocar na posição de outras mães, né? E não pensar só nela, porque o natural é que, não, eu quero saber do meu filho, como o Públio, né? Eu quero saber o que aconteceu e doa a quem doer, né? Então, assim, na concepção dela era outra mente, é outro raciocínio, né? Muito mais amorosa, um espírito muito mais esclarecido, e ela muito ponderada, né? Não queria ver o sofrimento, não queria ver ninguém ser castigado ali, né? Assumindo, inclusive, a responsabilidade de mãe, né? Sem achar que o outro é que tem que dar cabo disso daí, né? Ó, sem poder imputar aos servos a culpa desse tenebroso acontecimento. Então, realmente, ela se coloca na posição de mãe e assume toda essa postura, tá? Vocês querem comentar alguma coisa mais da Lívia? Alguma coisa que acharam interessante, gente? Que eu não falei, que a gente... Oi, Cleide. Acho que a Cleide está... Não, é que eu vi você falando aí. Achei que era alguma coisa aqui. Então, gente, eu vou continuar a leitura aqui, que o nosso tempo vai começando a ficar curto, né? Vai passar rápido a nossa horinha aqui. Eu vou terminar a leitura e a gente comenta aí a última parte, tá? Então, ele continua assim, ó. A voz de Lívia, porém, extinguia-se rapidamente. Um delíquio, quer dizer, um desfalecimento, um desmaio,
foi o resultado de suas palavras veementes, ao findar aquele dia de tantas e tão amarguradas emoções. Amparada pelas mãos carinhosas e desveladas de Ana, a pobre senhora recolheu-se ao leito com febre alta. Olha como ela emocionalmente, né, já estava abalada aqui. Quanto a Públio, este, porque sentia que as verdades amargas da mulher lhe doíam fundo no coração, mandou cessar imediatamente o castigo, com alívio geral, recolhendo-se ao gabinete para meditar a situação. Então, ele se isola, né? Lívia vai para o quarto, porque ela teve um desmaio, começou a ter febre alta, vai para se recolher, né? E ele vai para o gabinete, começa a meditar na situação daquilo que a própria Lívia falou para ele, né? Naquela mesma noite, recebeu a visita de Sulpício. Aí ele é procurado por Sulpício, que lhe veio trazer um infrutífero resultado de suas indagações na pista do pequeno Marcos. Ao despedir-se, exclamou o lector com grande surpresa de Públio, que lhe observara o tom enigmático das palavras. Senador, eu não posso decifrar esse doloroso enigma do desaparecimento do vosso filhinho, mas talvez possa orientar-vos em alguma pista segura com as minhas observações pessoais relativas ao assunto. E aqui ele já lançou, né? Já colocou uma bombazinha aqui, ó, tem uma informação aí, pensa na cabeça do público. Eu já, né, ouvi que tem uma informação, eu não posso te esclarecer o que aconteceu com seu filho, mas tenho minhas observações. Aí o público fala, mas se tem semelhantes elementos, abre-te sem receios, exclamou o público com o máximo interesse. Meus elementos de observação não são pontos de aclaramento positivo. E como existem alguns remédios que, em vez de curarem uma ferida, produzem outras úlceras incuráveis, acho melhor adiar para amanhã, à noite, as minhas impressões individuais sobre os fatos. Então, ele não quis falar aqui de imediato, né? Porque ele não sabia o impacto que... Gente, como é que... Pensa no impacto. Ele fala, não, eu vi a sua esposa com o amante, pensa nessa situação, ele já desesperado com o filho, né, tinha sido raptado. Tá, então ele não fala nesse momento, né, gozando com atitude de estupefação, quer dizer, ele estava entorpecido, do interlocutor profundamente impressionado com as suas insinuações criminosas, Sulpício rematou as despedidas, acrescentando intencionalmente. Você vê que o Sulpício aqui, ele não estava com muita intenção de ajudar, nem de auxiliar, nem de ser bom, né? Ele estava querendo botar mais uma pimentinha ali para, né, para fazer a coisa pegar fogo, né? Então, amanhã, aqui estarei, a estas mesmas horas, e se hoje não vos satisfaço ao desejo, aqui permanecendo até mais tarde, é que me esperam alguns afazeres no seu gabinete de trabalho, em vista de alguns pedidos de informação das nossas autoridades administrativas. Dominado pelas expressões daquele enigma, aí Públio ficou com mais algo na cabeça ainda, né, fervilhando, né? Públio Lentulus apresentou-lhes as despedidas da noite, tendo forças para murmurar. Então, até amanhã, esperarei o cumprimento da tua promessa, de modo a aliviarem-se-me os receios do coração. Tá? Aí aqui, gente, nós vamos, como o nosso tempo vai, né? Acho que só tem mais um pedacinho, né? Ficando a sós, o senador submergiu-se no mar profundo de suas inquietações e receios. Eu acho que até aqui, né, Alexandra? Depois já é a sua... Eu acho que você leu um parágrafo meu, mas tá bom. Esse aqui, né, esse ficando a sós, né? Uhum. É. Mas agora que eu vi que é uma continuidadezinha aqui, né? Mas aí você retoma na próxima aula. Semana que vem a gente dá uma lembrada. Uma retomada, né? Acho que foi isso aqui que eu pus. Então, então é isso, gente. Você vê que ele vai parar nesse ponto aí, em que
ele vai esperar o outro dia para que o Sulpício Tarquinius venha procurá-lo e que fale dessas observações, né, daquilo que ele sabe, enfim. Ele achando que o Sulpício está querendo contribuir de alguma forma, né? Mas a gente vê que as intenções dele aqui não tem nada para ajudar. Me admira que o Lentulus deixou o Sulpício ir embora, esperando mais um dia e uma noite para saber alguma coisa, achando que era do filho. Eu não deixaria sair. Já pensou, Você Marco? fica aqui e vai me contar o que é. Agora, já que você sabe, é aquela história, né? Quando chega alguém e fala para você, não, eu tenho um negócio para te contar. Tem gente que chega, eu tenho um negócio para te contar, amanhã eu te conto, é mais ou menos isso, né? Imagina, né, a angústia dele ali, a situação, né? Mas ele, como senador, tinha que cumprir, acho que talvez, um certo protocolo ali, né? E aí ele vai aguardar. E aí a gente vai ver o que, né, semana que vem a gente vai ver o que o Sulpício vai falar para ele, né? Na semana que vem a gente se vê novamente. Isso, como é que fala? Cena do próximo capítulo. Obrigada, Simone. Obrigada a todos. Beijo, gente. Bom final de semana. Bom para vocês também. Beijão. Obrigada a todos. Obrigada, Rosa. Obrigada, Simone. Um abraço. Um abraço, Sheila. A todas. Obrigada. Tem que desligar a gravação, Simone. Ai, isso mesmo, Cida.